justes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandamos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Amém. Os irmãos podem tomar o assento. Louva a Deus pela rica oportunidade, louva a Deus pela vida dos irmãos, dos obreiros, louva a Deus pela vida do pastor nesta noite. Eu confesso, amados irmãos, que eu estava ali quieto, querendo ouvir a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele é aquele que muitas vezes queremos correr da responsabilidade, mas Deus é aquele que falou com o profeta Jeremias, e Jeremias questiona dizendo que ele é uma criança. E o interessante, quando vamos olhar para Jeremias, ele profetiza um período de 40 anos para o povo de Judá. Ele profetiza ali no período de 40 anos para 5 reinados. Esse era aquele que dizia que era uma criança. Louvado seja o nome do Deus de Israel. Aleluia. Deus, Ele é grande, Deus, Ele é poderoso, e Deus, Ele tem nos chamado, aleluia, para fazer a sua obra na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada nestes versículos, o qual foi lido nesta noite, livro de Deuteronômio, aleluia, o homem de Deus, por nome Moisés, aleluia, estava na frente de um grande povo, uma grande responsabilidade. Mas o que me chama a atenção dentro desse texto é que a Bíblia nos diz que Deus, Ele fala para o povo que não temas e tem que subir, tem que ir avante para entrar na terra prometida, para entrar em Canaã. Bendito é o nome do Deus de Israel. Mas o que me chama a atenção no versículo 23, o qual foi lido, em que o povo começa a questionar com Deus, questionar com Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já tinha falado para o povo que o povo tinha que subir, tinha que entrar, mas o povo começa a questionar. Parece que vejo a falta de fé, aleluia, no povo. O povo está dizendo: olha, Moisés, é melhor nós olhar essa terra, é melhor nós ver onde vamos entrar, por onde vamos caminhar, o que tem na terra. Bendito é o nome do Deus de Israel. No capítulo 13 do livro de Número, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia nos diz que Deus fala para Moisés: olha, Moisés, envia 12 homens. Estes homens, eles vão entrar na terra, eles vão observar o que tem na terra. Louvado seja o nome do Deus de Israel. Mas na verdade Deus não queria enviar, Deus queria que o povo tomasse posse e entrasse, subisse. Foi o que foi lido nesta noite no livro de Deuteronômio. Mas Deus agora, aleluia, fala com Moisés: Moisés, separa 12 homens, 12 espias, de cada tribo um homem, e agora envia estes homens para olhar a terra, para observar a terra. Como é a terra? O que tem na terra? Se lá tem gigante, se as cidades são fortificadas, se as cidades são muradas, se as cidades é grande, se as cidades é pequena, se a terra é boa, se a terra é ruim, se a terra é seca. Louvado seja o nome do Deus de Israel. A Bíblia nos diz que Moisés separa de cada tribo um homem, um príncipe, e aqueles homens, louvado seja o nome do Senhor, é enviado para olhar essa terra. No versículo 6, nós vamos observar que um dos homens se chamava-se Caleb. No versículo 8, a Bíblia nos diz, no capítulo 13, que outro homem se chamava, louvado seja o nome do Senhor, Oséias, ou depois Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o nome que Moisés deu para Oséias, Josué, aleluia. 2 homens, aleluia, foram enviados, um da tribo, aleluia, de Judá e outro da tribo de Efraim. Mas de cada tribo foi um homem. Ao total 12 homens foram olhar a terra. Louvado seja o nome do Deus de Israel. Deus, Ele é grande, Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é perfeito, Deus, Ele é glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Estes homens
fica de pé e vai observar a terra nesta noite, no capítulo 13, aleluia, versículo, louvado seja o nome do Senhor, versículo 23, há uma grande revelação de Deus para nós nesta noite, o qual diz a palavra: depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romães e figos. O que me chama a atenção neste versículo 23 é que a Bíblia nos diz que desceram ao vale, e este vale se chamava Escol. Bendito é o nome do Senhor. Escol significa cacho de uva. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, começamos a ver vários vales da Bíblia Sagrada. Começamos a observar no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, um vale de ossos secos, visão do profeta Ezequiel, aleluia. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, há diversos vales. O vale de sombra da morte era o vale em que Davi, ele falava: louvado seja o nome do Senhor. Um vale por nome, o vale de Elá, era o vale o qual Davi enfrentou o gigante, aleluia. Parece que vejo cada um vale uma dificuldade, mas olhamos para esse texto bíblico e eles desceram a esse vale, o vale de Escol. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero dizer que dentro desse vale há esperança, dentro desse vale a bênção de Deus. Louvado seja o nome de Deus Todo-Poderoso. Quando olhamos para a Bíblia, nós vamos ver um vale por nome, Vale de Soreque. Foi neste vale em que Sansão perdeu a visão, mas tem este vale na Bíblia, um vale excelente, o vale de Escol. Nesta noite, quem quer descer, olhar a terra, aleluia, passear por ela, aleluia, observar a terra e ver detalhe o que tem na terra, e ver detalhe o que tem dentro do vale, porque tem pessoas que vê, aleluia, no vale só coisa ruim, aleluia, mas tem coisa boa no vale. Eu não sei o vale o qual tu está passando ou trilhando, mas eu quero dizer que dentro de Canaã tem um vale por nome Vale de Escol. Este vale tem cacho de uva, este vale tem romã. Bendito é o nome do Deus de Israel. Deus, ele é tremendo, Deus, ele é grande, Deus, ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele faz maravilhas. Bendito é o nome do Senhor. Versículo 20 diz assim: também qual a terra se é fértil ou estéril, se nela matas ou não, tendes ânimo, trazei do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 20, uma grande revelação de Deus. A Bíblia nos diz que exatamente Deus fala com Moisés para enviar estes homens, e eram os dias da colheita dos primeiros frutos da terra. Olha o que Deus faz. O povo estava no desespero, o povo estava com medo, mas Deus prepara o momento, Deus prepara a hora. Louvado seja o nome do Senhor. E este momento era na época das colheitas, na época das primícias, primeiros frutos da terra, em que os homens vai. Bendito ao nome do Deus Todo-Poderoso. Não sei se você está entendendo alguma coisa, se está entendendo o mistério de Deus, mas eu quero acreditar e quero crer e profetizar que Deus, ele está conosco nesta noite, e ele está falando de uma forma linda e gloriosa com o seu povo. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero nesta noite dizer para a igreja do Senhor que dentro do vale tem bênção, dentro do vale, aleluia, tem frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o interessante é que a Bíblia nos diz, quando vamos olhar o texto completo, vamos observar que eles voltam, eles retornam até onde está Moisés. Chegando onde está Moisés, o homem de Deus, logo vamos perceber e observar em que alguns deles disseram: olha, Moisés,
De fato, a terra é boa, a terra é excelente, a terra produz de verdade, lá tem coisa boa. Porém, quando nós olhamos, vimos lá homens gigantes, lá vimos também cidade fortificada e cidades muradas. Olha, Moisés, nós não podemos entrar naquele lugar. A Bíblia nos diz que 10 homens começam, aleluia, a entrar no desespero e trazer desespero para o coração do povo. Louvado seja o nome do Deus de Israel. Mas eu louvo a Deus que ainda tinha alguns ali que serviam ao Senhor de fato, serviam ao Senhor de verdade, era um crente de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que este homem, por nome Josué e Caleb, eles ficam de pé e diz: olha, o Senhor prometeu, ele fez promessa e ele é fiel, a terra é boa, ele fez promessa, vamos entrar na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas 10 diziam: não podemos entrar. Logo o povo entrou em desespero e começaram a dizer: porventura não era melhor nós estar no Egito? Lá tinha sepulcros, era melhor nós estar para lá no Egito. Olha, vamos levantar um chefe, levantar alguém, vamos voltar para lá. Aleluia. Olha a fé do povo. O povo no Egito vira a glória de Deus, o povo no Egito vira a mão de Deus, mas agora já não acredita mais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem alguém que ainda acredita na palavra de Deus e na revelação de Deus. Aleluia. Quando nós vamos olhar o capítulo 14 do livro de Números, versículos 5, 6 ao 10, nós vamos ver que agora só tinha 4 homens que estavam crendo. Aleluia. Todo o povo, toda a nação já não estava acreditando, estava entrando num desespero terrível. Os 4 homens eram Josué, aleluia, Caleb, aleluia, Arão e Moisés. Eram os 4 que estavam dizendo: Deus é conosco, Deus vai dar vitória. Mas a ponto que quando eles diziam, quando ele abria a boca, o povo quiseram apedrejar, quiseram matar. Eu quero dizer que todos aqueles que Deus levanta na terra, aleluia, que abre a boca e profetiza e fala aquilo que Deus mandara e crê nas promessas, alguém vai se levantar para parar ele. Alguém vai se levantar e dizer: para, aleluia, não adianta, isso não é verdade. Para com isso, não coloca isso no coração do povo. Todos estão vendo que o caminho é terrível, que todos vão morrer, mas tem alguém que crê e acredita nesta noite. Eu quero dizer, quem ainda acredita na promessa de Deus, quem ainda acredita que Deus está no trono, quem ainda acredita que Deus faz, quem ainda acredita que Deus opera, quem acredita ainda que o Senhor reina, que Deus está, aleluia, no controle de todas as coisas. Se Jesus está no teu barco, não preocupa, pode o barco ir para lá e para cá, balançar, parece que vai quebrar, mas eu quero dizer nesta noite, Jesus está no comando. A Bíblia diz que Jesus, ele desceu a polpa do barco. Polpa do barco significa, ele foi lá para um lugar, aleluia, na traseira do barco. A traseira é onde está o motor do barco. Deixa-me dizer, o motor é quem comanda o barco. Quem nesta noite está no comando? Será que é o Espírito do Senhor? Será que Jesus está no comando da tua vida? Se ele estiver no comando da tua vida, vai dar tudo certo, aleluia, porque ele é fiel. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda está no controle de tudo, aleluia. Quando vamos olhar para a Bíblia, no capítulo 14, versículo 36, versículo 37 e 38, vamos ver que o Senhor mata os 10 homens que murmuraram. Aleluia. Sabe por que o Senhor matou? Porque não acreditaram na promessa. E todos que não acreditaram na promessa morreram no deserto. Mas a Bíblia nos diz, aleluia, versículo 38, do capítulo 14, mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefone, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Sabe o que isso significa? Deus o guardou, Deus o protegeu,
Deus estava com eles, louvado seja o nome do Senhor. Quem acredita de fato nas promessas de Deus, ele sobrevive. Alguém diz ele vai morrer, alguém diz ele vai parar, alguém diz ele não dá mais um passo, mas Deus está no controle, Deus está no comando, Deus é quem está na frente e diz: meu filho, eu estou contigo, meu filho, não para. Aleluia. Estes homens continuaram de pé, continuaram crendo nas promessas. Alguém dizia: ei, lá tem gigante, os homens é alto, os homens é forte, nós diante dele era pequeno, era um inseto, era um gafanhoto. Mas Josué e Caleb diziam: Deus está conosco, Deus o dará vitória, Deus o dará graça, Deus vai nos honrar, nos abençoar. O Deus que nos arrancou do Egito com mão forte é o mesmo que vai fazer-nos entrar nesta terra. A terra é boa, louvado seja o nome do Senhor. Nesses últimos dias, quantas pessoas que olham para a terra e diz: a terra é boa, mas nós não vamos entrar. A terra é boa, mas é difícil de entrar. Aleluia. Mas tem alguém ainda, uma minoria, 10 homens não acreditaram. Aleluia, Daniel. Mas 2 homens acreditaram, uma minoria, a ponto que os 10 começaram a levantar-se, aleluia, fazer rebelião contra Moisés, e todos disseram: vamos matar vocês. Aleluia. Mas a Bíblia nos diz, o texto bíblico vai nos dizer que a glória do Senhor desceu no meio do povo. Deus manifestou de uma forma gloriosa, e o povo tiveram que ver e observar que Deus tinha chamado de fato Moisés, tinha chamado de fato Caleb e Josué. Deus estava com eles. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Deus, ele é fiel, Deus, ele é grande, ele é o Deus que faz promessas e é o Deus que cumpre as promessas nesta noite. Aleluia. Deus está dizendo: por que você quer parar? Deus está dizendo: por que você está prostrado? Deus está dizendo: por que você está triste? Porventura não sou eu o Deus que faço promessa? Porventura não sou o Deus que cumpro as promessas? Porventura não a minha mão está estendida? Nesses últimos dias, Deus está procurando na terra homens como Josué e Caleb, aleluia, diante de uma multidão, mas é uma minoria que tem fé, é uma pequena, aleluia, parte de pessoas que acreditam no milagre e incentivam o povo a acreditar no milagre. Nesses últimos dias, parece que Deus não faz milagre. O que está acontecendo? Será que é Deus que não quer fazer? Será que é Deus que não quer operar? Aleluia, amados irmãos, é falta de fé, é falta de buscar o Senhor, é falta de compromisso com Deus, aleluia, porque Deus não mudou. Deus, ele é o mesmo, aleluia, que fez, que faz, que opera, que toca, que sara, que age. Louvado seja o nome do Deus de Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos entraram, os 12 entrou nessa terra, observou a terra, mas viram dificuldade. Aleluia. Mas 2 homens viram também dificuldade, mas olhava para o Deus que ele servia e dizia: não, o nosso Deus é maior. Não, o nosso Deus é o Deus que fez as promessas. Não, o nosso Deus, ele fez os céus e a terra. Não, nosso Deus, ele abriu o mar vermelho e a multidão passou a pés, aleluia, enxuto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas alguns diziam: não, não adianta. Aleluia. Pessoas que olham com os olhos da fé, aleluia, nesses últimos dias são alguns, é minoria. Muitos estão olhando com a força do seu braço, presbítero Daniel. Muitos estão olhando com a sua confiança. Aleluia. O Espírito do Senhor diz nesta noite para o seu povo, a sua igreja: olha, meu filho, olha para mim, é eu que faço. Olha, minha filha, é eu que guardo. Olha, minha filha, a tua força, a tua confiança não vai te levar a lugar algum. É eu que faço, é eu que levo, é eu que levanto.
Louvado seja o nome do Deus de Israel. Deus, Ele é grande e poderoso. Aleluia. Quantos homens na Bíblia que quando eles de fato acreditavam em Deus, Deus fazia milagres. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, Davi, quando Davi passava por luta e angústia, mas ele abria a boca e fazia um clamor e dizia: Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu socorro. Sabe o que é isso? É alguém que passa por luta e angústia, mas sabe que Deus é fiel para dar vitória, sabe que Deus guarda. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Aí você pode dizer: olha, irmão Geraldo, você não sabe o tamanho da luta qual eu estou passando, você não sabe o tamanho do gigante que eu vi, aleluia, lá em Canaã. Irmão Geraldo, desista. Aí eu digo para você: olha, tu também não sabe o tamanho da minha luta, mas eu quero dizer que Deus é maior do que as lutas, Deus é maior do que os muros. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, vimos uma cidade por nome Jericó. Quem não já leu esse texto, essa história? Jericó, uma cidade murada, fortificada, ninguém entrava, aleluia, mas Deus estava no controle, Deus estava no comando. E olha para os seus servos e diz: olha, essa cidade aqui, vocês vão tomar posse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe alguém dizia: como vamos entrar nessa cidade? Mas Deus, Ele é fiel. Se Deus falou, acredita. Sabe o que está acontecendo nesses últimos dias? Deus está falando todos os dias no culto. Quando abrimos a Bíblia, Deus fala, aleluia, mas muitos não dão ouvido à voz de Deus, aleluia, acha que é um culto qualquer, que é normal, mas aquele que vem à casa do Senhor diz: Senhor, quero tomar posse da minha bênção, quero tomar posse da minha vitória, Senhor, eu quero entrar na terra. Louvado seja o nome do Senhor. A esse Deus agrada. Louvado seja o nome do Deus de Israel. Deus esta noite procura Josué, aleluia. Deus esta noite procura Caleb, homens que creem e acreditam. Mesmo alguém está pegando pedra e diz: vamos te matar, cala tua boca, mas ele abre a boca e diz: Deus, Ele é fiel, Deus vai dar vitória, eu não vou, aleluia, parar de adorar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Sempre tem um Josué, sempre tem um Caleb, aleluia, que está acabando tudo. Parece que a terra está abrindo, está engolindo todo mundo, mas o Josué, o Caleb está dizendo: Deus está no controle, a terra vai se abrir até aqui, mas eu não vou ser consumido, ela não vai se abrir até onde eu estou, porque Deus está comigo, Deus está, aleluia, comigo e vai me livrar, e vai me guardar e proteger. Sabe o que é isso? É confiança em Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. É por isso que Paulo, a carta de Filipenses, ele abre a boca e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí quando vamos olhar para as cartas de Paulo, as lutas que Paulo passou, os naufrágios que Paulo passou, aí, amados irmãos, parece que se nós olhar de fato, de verdade, até vamos chorar, mas ele está dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Até aqui o Senhor me ajudou. Sabe o que é isso? Paulo tinha convicção do seu chamado, Paulo tinha convicção de quem chamou ele, foi o Senhor. Louvado seja Deus. Nesta noite, Deus fala conosco: tu tem a convicção que eu te chamei, tu tem a convicção que eu te chamei, porque tem muitos que não têm a convicção, não têm certeza, está em dois pensamentos, mas eu ainda vejo Elias que está diante dos profetas de Baal e abre a boca e diz: Deus é Deus verdadeiro, vem aqui, vamos fazer um duelo. Sabe o que é isso? É confiança em Deus. Elias estava sozinho diante de uma grande maioria, mas ele está dizendo: Deus ainda é o Deus de Israel, Deus ainda está no controle, Deus ainda está no comando. Olha, pegai um bezerro, aleluia, prepara o altar de vocês. A Bíblia nos diz que ele pega aquele bezerro, corta
corta em pedaços e começa a clamar e a gritar por Baal, aleluia, quase o dia inteiro, até o meio-dia. Baal não responde, sabe por quê? Porque Baal não é Deus verdadeiro. Mas nesta noite há uma igreja em Alto Araguaia, aleluia, no Gabiroba, que acredita em Deus de Israel, que acredita no Deus de milagre, que acredita que quando abre a boca, o céu se abre e Deus ouve o clamor, aleluia. A Bíblia nos diz que Elias faz uma pequena oração. Diante dessa pequena oração, a Bíblia diz que o céu se abre e o fogo vem do céu. Deus aprovando, dizendo: eu estou contigo, Elias, aleluia. Logo Elias abre a boca e diz: matai todos os profetas de Baal, porque estes são falsos profetas. Sabe, amados irmãos, só quem vive na terra, só quem escapa na terra, só aquele que adora o Deus verdadeiro, porque quem não adora, esse, aleluia, não vai sobreviver, aleluia. Mas Deus está dizendo: eu estou contigo, Elias, eu estou contigo, Josué, eu estou contigo, Caleb. Acredita, louvado seja o nome do Deus de Israel. Deus não muda. Às vezes o homem muda, o homem prepara outro caminho, faz alguma estratégia, mas Deus está dizendo: não adianta fazer estratégia, porque é eu que faço. Entra, aleluia, na minha presença, deixa eu cuidar da tua vida, deixa eu ser o teu Deus, aleluia. Entra no vale de Escol e pega o cacho de uva e mostra para o povo. Se o povo acredita, aleluia, tudo bem. Se não acredita, é problema do povo, mas você tem que acreditar que entrou no vale e pegou o cacho de uva. Louvado seja o nome do Deus de Israel. O que me chama a atenção é que este cacho de uva era 2 homens para carregarem o cacho em uma vara. Até hoje em Israel, na terra de Israel, tem alguns cachos de uva que chega a dar 9 quilos. Sabe o que é isso? É o Deus da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Quem acredita nesta noite na promessa, quem acredita nesta noite na palavra, aleluia, muito está querendo, aleluia, que você se cale, feche a boca, escuta, mas não fica com a maioria não, fica com o Senhor, aleluia, fica com o teu Deus, aleluia. Tu ouviu a voz de Deus, Deus falou contigo, fez promessa, e porque tu não acredita, porque tu estás a duvidar da promessa, mas nesta noite o Espírito Santo está dizendo: sou eu o Deus que faço promessas, sou eu o Deus que cumpro as promessas, aleluia. Entra no vale, o vale parece que é difícil, mas este vale tem cacho de uva, aleluia, este vale tem romã, aleluia, este vale tem figos, e leva para alguns, aleluia, que vão acreditar, alguns vão acreditar, outros não vai, aleluia, porque é poucos, pastor, que acreditam, aleluia, mas leva e diz: isso aqui é o que tem lá, é coisa boa, eu vi, aleluia, eu acredito, aleluia, que vamos conquistar, que vamos tomar posse. Aí outros diziam: não vamos tomar posse, vocês não podem ir para lugar algum, lá é perigoso, aleluia. 2 diziam: não, eu acredito, louvado seja o nome do Deus de Israel nesta noite. Aleluia, peço à igreja para ficar de pé, para nós fazer uma oração nesta noite. Aleluia, os irmãos que acreditam na promessa, aleluia, que ouviu a palavra de Deus nesta noite, se quiserem, aleluia, chegar aqui até a frente, venha para nós ministrar uma oração. E esta oração, aleluia, quero dizer que Deus vai fazer maravilhas, quero dizer que a tua fé nesta noite, aleluia, vai ser multiplicada. Quero dizer nesta noite que uma multidão, uma nação vai se levantar contra a tua fé, aleluia, porque não vai acreditar em que tu fala, o que é aquilo que tu, aleluia, diz, mas Deus, aleluia, é fiel. Deus, Ele é poderoso, aleluia, vai te dar vitória, aleluia. Estou nesta noite ministrando para alguns que acreditam que Deus é fiel, que Deus faz
Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por tudo nesta noite, por tuas bênçãos. Pai amado, Pai querido, ministrei a tua palavra aqui, no qual o teu Espírito colocou em meu coração. Espírito do Senhor, eu te peço, abençoa a tua igreja. Pai amado, aqueles que estão desacreditados, meu Deus, que venham acreditar na tua palavra, que venham crer que o Senhor faz, que o Senhor opera. Pai amado, Pai querido, alguns que até viram o cacho da uva, alguns até que viram a romã e o figo, mas por quanto está vendo, mas não acredita na tua palavra. Deus amado, nesta noite eu te peço, trabalha de uma forma especial no coração de cada um, Senhor, meu Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.